Olá, boa noite. Como se posicionar para atrair pacientes acupunturista? Seja bem-vinda, bem-vindo ao programa Acupunturista 10K, que começa agora às 8 horas. Esta é uma edição especial de aquecimento para o dia do acupunturista 10K. Lembra que era uma semana, eram 3 aulas, mas algumas pessoas me escreveram falando, olha, 3 aulas eu sempre perco alguma coisa, a gente reduziu para uma aula apenas. Então vai ser uma aula no dia 13 de outubro, às 20 horas, um evento 100% online, 100% gratuito. E hoje nós vamos ver atalhos e dicas essenciais para você faturar 10K por mês com acupuntura. Eu sou Osíris, professor de acupuntura, acupunturista há mais de 15 anos e vamos falar então de como se posicionar para atrair pacientes. Esse é um assunto que eu imagino seja novo para muita gente da área de acupuntura, e eu estou trazendo isso porque eu trabalhei em outras áreas também, e essa é uma questão importante para nós que somos profissionais autônomos. O grande mercado do acupunturista é como profissional liberal, certo? Vai abrir seu consultório ou vai atender as pessoas, né? Mas, assim, existem sim aquelas pessoas que têm um emprego e tal, e talvez essa dica seja para você que emprega os outros, aquelas pessoas que têm a sua equipe, tá? E isso é muito importante porque é um conceito que vem da área de comércio, de relacionamento comercial, mas não um relacionamento no sentido, eu me relaciono com o outro, não. É no sentido de como você se projeta publicamente para você ter rentabilidade, que é o que a gente precisa. Quem tem seu negócio, quem é profissional liberal, precisa ter essa rentabilidade. E aí, eu queria chamar a atenção, primeiro eu vou tomar um golinho de café quente, porque hoje está frio. E eu queria chamar a atenção para vocês de que, não sei se vocês já perceberam, quem procura... caiu aqui. As pessoas falam assim, eu preciso arrumar paciente, onde tem paciente, onde eu encontro paciente, e é o contrário. Talvez seja essa a chave que atrapalhe você de dar certo na profissão. Porque não somos nós que vamos atrás dos pacientes, são os pacientes que nos procuram. Essa câmera aqui está torta. Então, gente, são os pacientes que nos procuram. Não tem a caça e o caçador, o cliente é um caçador. Não saia querendo catar, conseguir pacientes, tá? O que você tem que fazer é ser uma caça importante para eles. Você já ouviu aquele termo assim? Cuida do seu jardim, que as borboletas virão, os colibris virão. É isso. Nós temos que nos tornar um jardim atrativo para quem precisa, para essas borboletas, para esses colibris, que são as pessoas que precisam do nosso trabalho. Eu já trouxe esse assunto, já introduzi vocês desse assunto a semana passada. E a grande dica que eu trouxe a semana passada, mais um golinho, a grande dica que eu trouxe a semana passada é que você tem que tomar cuidado que quando você vai se tornar atrativo para os pacientes, não significa que é para qualquer paciente. Por quê? Porque nós estamos falando de posicionamento. Porque senão vai vir gente que você não vai sustentar a sua atividade economicamente. Eu até falei, por exemplo,
da loja de chocolates, que ela faz um chocolate muito bom, muito caprichado, e ela tem um custo. E se ela saísse vendendo a qualquer preço, o negócio quebra. A mesma coisa. O acupunturista que não pensar nisso, o negócio dele quebra. Ou alguém vai ficar bancando ele. Tá? E o objetivo da gente é que você seja dignamente tratado e rentável. Tá? Você faz uma atividade digna, você investiu. Então, para isso, a gente tem um termo na área de marketing que chama de posicionamento. O que é posicionamento? É para quem que eu vou aparecer. Tá? E aí, como é que você vai escolher essas pessoas? Tem algumas coisas que você vai ter que pensar. Porque isso determina quem vai procurar você. Sabe a padaria que ela procura o lugar certo no bairro para ser aberta? Porque ela quer um tipo de cliente. Inclusive, não sei se você já viu, algumas padarias têm até um número de vagas disponíveis na frente. Senão, não vai o cliente que ela quer. Eu não estou falando de número de vagas, vou elencar aqui alguns elementos, isso você pode anotar. Eu vou elencar alguns elementos que determinam quem vai procurar você. Por exemplo, vamos marcar aqui, ó. Aqui. Dá para ver? Vamos lá. O preço. Vou marcar assim, que senão não vai caber aqui. O preço, acho que eu vou rabiscar bastante hoje. O preço é uma coisa que determina quem vai procurar você. Cuidado, porque algumas pessoas pensam o seguinte: eu vou cobrar barato, porque aí as pessoas me procuram. Quebrou a cara. Lembra que o seu investimento, para você se tornar acupunturista, você gastou muito. E você tem que recuperar isso. Para você viver, para você continuar investindo, para você cuidar da sua família, você tem que ter uma renda. E a hora que você simplesmente pensa em cobrar barato, você está acabando com isso, com essa possibilidade. Mas tem um erro mais grave ainda. Eu vou passar para vocês. Você tem que lembrar uma coisa. Se você cobrar R$150 por um atendimento, quem paga só R$100 não vai procurar você porque vai achar você caro. E quem paga R$300 não vai procurar você porque vai duvidar da sua qualidade. Veja que esse é um raciocínio profissional e técnico na área de marketing. E eu vejo as pessoas raciocinando: não, vou cobrar barato, vou ver quanto estão cobrando. E se cobrar barato aqui, ó, pode te arrebentar com esses dois. Ninguém vai vir te procurar. Fala assim: esse cara aí deve ser muito ruim, ou deve estar muito no comecinho, eu não vou nele. Eu não vou nela. Tá certo? Então, gente, vocês têm que tomar cuidado com a relação do preço e o seu público. Você tem que pensar no seu público, quem que você quer atingir. E o preço é um determinante disso. O que mais que você tem para oferecer? Olha, você tem que tomar cuidado, porque aí é o erro que 99% dos acupunturistas cometem. Eu não estou assim chutando para mais, porque eu conheço gente que não faz essa besteira, mas é raríssimo, é raríssimo.
o que você oferece para esse público, né? Porque o preço é uma coisa que determina quem vai te procurar. A outra coisa é o que você oferece. Eu ofereço acupuntura. Pois é. Eu vou falar para vocês. Essa ideia de acupuntura, todos que pagam 100, 150, 300, geralmente tem, que pagam assim, particular, tá? Todas essas pessoas costumam pagar um plano de saúde. E todos eles vão ter disponível do plano de saúde deles acupuntura. Para que vai gastar com você? Nome por nome, eu vou no mais barato. Percebe? Acupunturista, você se baseia numa questão que é básica. É como se você fosse candidato para uma vaga no emprego e lá estivesse que você precisa ter o segundo grau, e você chega todo cheio de si, eu tenho segundo grau, mas todo mundo tem, todo mundo que se inscreveu aqui tem segundo grau, precisa, tá? E aí, isso daqui, se você apresentar como uma qualidade para atrair o seu público, é muito pouco. Pode entrar, mas de um outro jeito. O que você tem, o que é importante, o que é que vai fazer o teu público olhar? O preço, mas você tem que buscar em você o que mais você tem de qualidade, que no plano de saúde os acupunturistas não têm. Quando você vai numa loja de chocolate, você vai lá porque na outra não tem, e muitas vezes não é o preço. Isso é importante de você começar a ficar atento, porque a hora que você começa a buscar aqui, você vai chegar nessa coisa que eu estou chamando de posicionamento. Que é você fazer uma conexão com o público que interessa a você. Você escolheu, você precisou procurar alguém que pague pelo seu serviço e pague um valor que seja viável para você. Então já chamei a atenção, não entra nessa de mais barato, porque o preço determina quem vai te procurar. A outra questão, a acupuntura, a gente não fala eu tenho que ser diferenciado? Então, o que você vai ter que ver é o que torna você diferente disso aqui, que tem no plano de saúde. Certo? Olha, eu vou falar para vocês, por exemplo, eu falei do plano de saúde, tal. Eu vou lembrar para vocês uma coisa. Algumas empresas, quando eu trabalhava como psicólogo, prestava serviço para várias empresas, muitas empresas grandes, e elas tinham um refeitório. Refeitório de empresa. Gente, vocês não sabem o que é um refeitório, pelo menos na época que eu trabalhei. Era muito boa a comida, né? Eu participei de empresas que tiveram que fazer campanha interna para mostrar a qualidade da comida que as pessoas teriam ali. Porque as pessoas não tinham ideia. Vocês talvez não saibam, mas tem empresas que, além da qualidade da comida, elas oferecem assim para quem tem problemas alérgicos. Eu tenho alergia à lactose, a glúten, sou diabético. Você entra em contato com o RH
E isso é comunicado para o refeitório e eles vão ter lá uma divisão de comida para você. Além do que é muito bem feita. Eu lembro de algumas empresas que tinham até dias temáticos, tá? Mas, mesmo assim, em algumas empresas, algumas pessoas preferiam não ir no refeitório, saíam para comer fora. Por que uma pessoa sai do lugar que é de graça, é boa comida e sai para comer fora? Tá vendo? Porque tem alguma coisa de diferente. Tá? Pensando nisso, eu tenho ensinado vocês sobre diagnóstico. Para quê? Para aumentar a sua capacidade de tratar. Enquanto todo mundo procura técnicas, eu tento sinalizar para as pessoas, olha, quer arrebentar a boca do balão? Aprenda a entender o que é uma patologia, aí você se diferencia. Porque eu cansei de ver pessoas que estudam técnicas e nunca decolam na vida. Mas estudar diagnóstico vai fazer o decolar? Não, estudar diagnóstico não. Saber fazer diagnóstico é que faz toda a diferença. Você até vai perceber que as técnicas que você aprendeu, elas vão servir mais numa situação ou vão ter que ser modificadas para outra. Porque o conhecimento é muito raso. Então, lembra, por que as pessoas saem para comer fora? O que tem na comida que ela deixa uma bela de uma refeição da empresa que ela trabalha para comer fora? A qualidade. Aqui também, na empresa, era boa qualidade, não, mas lá é melhor. Então, para o acupunturista, ainda está fácil. Gente, isso foi um mestre que me falou. Ele falou assim, aprende a fazer direito que você vai ter seu lugar ao sol. Porque a maioria nem direito faz. Então, a sua capacidade. Eu instalei um jargão para as pessoas aprenderem. É o seguinte, as pessoas não valorizam você por causa daquilo que você sabe fazer. Eu sei técnica disso, eu sei, sei lá, acupuntura paraguaia, bambuterapia canadense, sabe? As pessoas inventam. Não é isso. As pessoas vão valorizar você pelo resultado que você causa. Então, isso é fundamental. E as pessoas vão pagar você porque você é o melhor. Elas vão sair do plano de saúde delas, que oferecem profissionais formados, pós-graduados, e vão com você porque você é melhor que eles. Eu não estou brincando. Não estou brincando. Eu tenho pacientes assim. Teve uma época que eu tentava entrar nos planos de saúde. Mas não pode, você é psicólogo, não sei o que lá. Como acupunturista, é só tal profissão que pode. Até que eu percebi que era um erro, porque quem estava no plano de saúde dependia dele queria sair. Gente com consultório cheio, fala assim, não, paga muito pouco. Nossa, é uma dor de cabeça. As pessoas queriam sair. E aí eu percebi que as pessoas que estavam no plano de saúde, depois de um tempo, acabavam vindo me procurar. É isso que eu estou tentando alertar vocês. Abril, o que é que você tem que investir? É aqui. Não na quantidade de coisas que você oferece.
Porque eu já vi duas coisas nessa vida. Gente cobrando por número de agulhas usadas, não sei se ainda existe gente que faz isso, mas já existiu. E gente cobrando pelo número de técnicas oferecidas. Olha, se for só acupuntura é tanto, se for acupuntura com moxa é tanto, se for acupuntura com moxa e ventosa é tanto, se tiver eletroacupuntura é mais tanto. Percebe? Os restaurantes mais caros, em que você se programa para ir, você vai nos momentos mais nobres, você quer levar as pessoas que você mais gosta, ou as pessoas que você precisa bajular mais, eles não são bons por conta da quantidade que eles oferecem. Né? Às vezes você vai lá, um montinho assim, meu, e você fala, bom, eu vou aproveitar ao máximo, por causa da qualidade. Então, é isso que você tem que investir, porque isso determina o público que vai procurar você. Preço e a capacidade. E você tem que tomar um cuidado, tem que ser acima do que os planos de saúde oferecem, acima do que como que chama? Os postos de saúde públicos oferecem, e tem que ser acima dos colegas nossos que estão atuando no mercado. Porque senão a pessoa vai optar por preço, pelo que está mais perto, tá? Vai optar por coisas que às vezes você não tem como concorrer. Outra coisa importante, tá? Esse capacidade aqui está relacionado diretamente à sua qualidade, para você não esquecer. Outra coisa que você não pode esquecer. O paciente busca uma experiência. Será que está dando... Ah, tá. Essa experiência é no sentido comercial. Não é que eu vou experimentar para ver se é bom. Isso é uma jogada, mas é uma jogada, mas é no sentido comercial. Como assim? Você vê que hoje você entra, por exemplo, numa loja de roupas, eles vão criar um clima para você. Um clima que tem a ver com o teu perfil sociocultural. Você vai entrar num restaurante, ele tem uma experiência temática para oferecer. Alguém já viu? Entra lá, restaurante Panela de Barro, você vai entrar como se você estivesse entrando numa cozinha brasileira de uma determinada época, com uma determinada aparência. Churrascaria Alabama, sei lá. Você vai entrar lá com as características de um lugar que você come carne, que se refere a uma determinada região. Até as músicas são pensadas nisso. Em algumas lojas até o aroma é pensado nisso. Tanto é que existem empresas especializadas em vender aroma. Não é aromaterapia, é aroma, para marcar a experiência da pessoa. Então, nesse sentido, você tem que estar atento. Eu vou ter que pôr perfuminho? Não, porque se você trabalha com a aromaterapia, e tem acupunturista que trabalha, tomando cuidado para não entrar naquela de fazer muito e não rolar nada. Mas você tem que lembrar de algumas coisas, que é o seguinte: na sala de espera, que sensação ela está causando para os pacientes? Entrou na sua sala de atendimento, que sensação ela causa? Mas eu vou trazer um outro detalhe que é mais comum e eu acho que pouca gente sabe. O seu paciente, ele busca discrição ou exposição? O que é isso, gente?
eu vou falar para vocês o seguinte, vocês já ouviram falar de serviços especializados em celebridades? Eu conheci algumas áreas terapêuticas que só atendiam celebridades. E o que elas tinham? Elas tinham um ambiente altamente discreto, não tinha fachada, não tinha letreiro. O estacionamento, ele era escondido. A pessoa entrava, não dava nem para ver direito quem entrava. A pessoa era atendida, o atendimento é uma pessoa por horário, você não cruzava ninguém lá, quer dizer, quem é atendido não cruzava com ninguém lá dentro. Por quê? Porque a pessoa não queria se expor. E eu conheci várias áreas assim. Eu conheci clínicas assim. Essas pessoas, ou elas procuram essas clínicas, ou profissionais assim, ou trazem o profissional para atendê-las em casa. São duas opções. Tá? Então, essa é uma questão de experiência. Você, de repente, vai atender um público que busca essa segurança. Agora, legal, então? Não, tem o outro lado. Tem o outro lado que eu vou falar, que esse lado, ou celebridades eu conheci. Na verdade, cheguei a atender também. Mas tem um outro lado que eu atendi que eu fiquei maluco. Não é que eu fiquei maluco, assim, eu fiquei boquiaberto. Tem um evento no Brasil que é o maior do mundo. É um evento de uma feira de tatuagens, chamada Tattoo Week. É a maior do mundo. Num final de semana, ela chega a passar por lá mais de 70 mil pessoas. E eu fui acupunturista lá. Vocês não sabem como... É lógico que o trabalho tinha que ter uma equivalência, as pessoas gostavam. E aí traziam gente. E não tinha vergonha. O cara queria ser atendido, queria ver que estavam atendendo, saía falando para os outros. Era uma honra ele deitar na maca, ia cheio de gente em volta olhando. Né? Essas pessoas eram entrevistadas depois que levantavam. E é uma coisa que, assim, para ele era aquilo que ele queria, era quase que um palco, é quase que um show que ele estava dando, se tornando um paciente. Você fala, mas o que isso tem a ver com consultório? Pois é, eu vou falar para vocês de um quiroprata americano, que eu não sei se deve estar ainda, deve existir, mas é uma coisa da época de 2018, 2017, mais ou menos. Era uma pessoa, um homem, que ele colocou uma câmera no consultório dele e as pessoas, quando chegavam para ser atendidas, eram transmitidas ao vivo pelo YouTube. E aí ele atendia e fazia a avaliação dele e perguntava para a pessoa, e a pessoa ali na câmera, e levantava, falava como é que estava. Gente, ferveu o consultório dele. Era Miss que procurava, era pessoa cantora e tal, atrizes. Virou uma febre e o cara ficou rico, porque ele fazia isso, ele expunha as pessoas. E tinha gente que ia lá porque era o palco do momento. Então, essa é uma questão importante de você pensar. Por quê? Porque, por exemplo, você vai pensar se você vai se localizar, o seu consultório, o seu atendimento vai estar localizado num shopping hipermovimentado ou num lugar retirado. Da outra vez eu falei, olha, pessoas que circulam pelo metrô, talvez seja uma região que seja interessante. Eu vou falar mais uma coisa, tem gente que não vai perto de metrô, porque prefere ir no lugar que ele vai de carro. Quem vai de carro para ser atendido é um público, quem vai de metrô é outro. E muitas vezes não muda a classe econômica da pessoa. Isso tudo você tem que pensar como
Qual é a característica do seu público? Qual experiência que a pessoa busca? Eu tenho mais uma... Estou com algum microfone com problema. Deixa eu ver aqui. Veio uma mensagem para mim. Eu acabei de ver a mensagem da Ana Paula. Eu não sei o que aconteceu, Ana Paula. Depois eu vou ter que subir esse vídeo com o áudio. Mas eu vou chamar a atenção para vocês o seguinte. O seu paciente busca terapeuta ou a terapeuta. Isso é importante. Pronto. Problema resolvido, mas eu vou... Gente, eu tive um problema de som técnico aqui e a transmissão do YouTube e do Facebook ficaram sem som. O que vai acontecer? Eu vou anexar o som do Instagram nos vídeos que estão no YouTube e no Facebook depois e vocês vão ter acesso a tudo. O pessoal que está no Instagram, privilegiado. Obrigado, Esther. Então, a outra questão que eu queria chamar a atenção de vocês é a seguinte: o seu paciente busca o terapeuta ou a terapeuta, ou isso não faz diferença. O seu paciente, o seu público, tá? Tem que pensar em público, que é daquele público que vão vir os seus pacientes. Eles buscam o oriental, eles não fazem questão disso. Para quem não sabe, no Google, quando você vai marcar lá um local que você atende no Google, você tem que... Obrigado, Márcia. No Google, quando você vai marcar o local que você atende, ele vai perguntar algumas características. Por exemplo, você tem acessibilidade. O que é isso? É quem tem problema de locomoção. Tá? Tem outra interessante, você atende transgênero. Eu fiquei meio chocado com isso, mas realmente temos. A gente vê episódios até de racismo em serviços de saúde, infelizmente, né? E então tem essa questão também, né? E isso é identificado no próprio Google. Você deixa marcado lá. Então, isso, quem você atende, vai. Precisa ficar claro para o seu público. De alguma forma, quer dizer, na sua comunicação isso tem que compor, porque isso vai compor o seu posicionamento, para quem que você está se oferecendo. E veja que, por exemplo, se eu atendo pessoas com problema de locomoção, esse é um determinante, eu tenho tudo isso aqui, mas aqui eu posso me diferenciar. E aquela pessoa que está procurando acupunturista já se decide ali no ato. É uma pessoa trans. Você atende, a pessoa se define ali no ato. Tá? Até eu vou falar uma coisa interessante do ponto de vista de mercado, porque o mercado ele é composto por pessoas até conservadoras, retrógradas, mas tem uma questão que é muito engraçada, que justamente na minha proximidade com essa área comercial, ajudando a preparar material, eu falei para vocês, não sei se alguém já viu, eu trabalhei com ajuda de material pedagógico para SPM, para FGV e tal. E tinha uma avaliação que é o seguinte: o mercado mais lucrativo, que dava mais dinheiro, é o mercado de ombro.
não um sabão, né? E assim, isso era tão importante, isso gerava tanto dinheiro que você tinha negócios preparados para essas pessoas, lojas de disco. E isso gerou até uma feira, eu não lembro agora o nome dessa feira, aqui em São Paulo, uma feira super importante, uma feira de modas que depois virou, acrescentaram outras coisas, era um super evento ligado a Oscar Freire, uma rua de São Paulo, porque era muito dinheiro que envolvia. E é um pessoal com potencial, se fala na área de marketing, não é o pessoal com potencial, é uma área com potencial econômico altíssimo. Tá? E aí é uma questão de você avaliar. Se você vai atender senhoras católicas, talvez não dê para se misturar com esse pessoal, mas talvez você queira faturar mais e possa investir nessa outra área. Então, isso tudo tem a ver com posicionamento. Você vai fazer aquilo que lhe cabe como pessoa, aquilo que você se dispõe como pessoa. Eu particularmente espero que as pessoas sejam respeitosas, inclusivas, né? E zelem pelo bem-estar do outro. Mas o mercado é assim. Então, gente, aqui a minha ideia foi trazer para vocês esses aspectos aqui que quando você começa a construir o seu posicionamento, caramba, não dá para ver muito por aqui, né? Nem por ali. Vamos ver se eu consigo mostrar a outra parte, olha lá. É muito importante vocês entenderem que como acupunturistas, não basta ser acupunturista para você ter paciente, você tem que ser percebido. E percebido por quem? A isso você escolhe quem que você quer que perceba você. Por quê? Porque essas pessoas é que vão escolher você. Não é você que vai catar paciente, você que vai arrumar paciente. Essas pessoas que arrumam acupunturistas. E aí, o que você tem que ter? Qualidades atrativas. Lembrando que o mais barato pode ser um problema. Um problema de posicionamento. Tá? Tem uma revista, não sei se ainda tem, tinha uma revista especializada em marketing que eu costumava ver nos locais que eu trabalhei e a gente tinha muita coisa que trazia, inclusive, essa questão do posicionamento com erro de preço. O cara começou precificando errado o seu produto. Não sei se vocês conhecem a história do diamante. Né? Você acha que o diamante é tão raro assim? E eu vou falar para vocês, em alguns lugares da África, aquilo lá explode no chão que nem pipoca. Qual que foi a jogada? Numa determinada época, acho que no pós-guerra, alguém teve a ideia de aproveitar aquilo, viu o potencial econômico de usar aquilo, foi lá, reservou a garimpagem desse tipo de coisa, e isso gerou muitos problemas, tanto é que gerou filme. Tem um filme famoso do, acho que Leonardo DiCaprio, né, porque é uma região de tensão muito grande, é muita miséria produzindo uma coisa muito rica, que é uma coisa assim que não é tão rara assim. Mas o que fez essa pessoa? Ela controlou a distribuição, e aí ela usou aquilo para fazer joias. E que mais? Vou vender para todo mundo? Não. Ele colocou aquilo como sendo algo nobre, de pessoas de muito bem-sucedidas, muito ricas. E aí se fazia campanhas com estrelas de cinemas, com personalidades, com pessoas milionárias, que usariam alguma joia com diamante. E aí, esqueci o nome da H-Stern, não lembro, tem um nome da loja que começou a fazer isso. Se alguém lembrar, se alguém conhecer.
E aí o preço do diamante está aí marcado até hoje. Você vai comprar uma joia, você, vou na bijuteria, ou vou comprar um diamante. E a coisa se deu assim. Então, o que essa pessoa fez? Ela criou um posicionamento para aquela invenção dela, de lançar como uma coisa de joia, de produto de refinamento, né? A hora que você acerta aqui, o preço vira outra coisa. E se você for nessas lojas que vendem diamante, não é um lugarzinho que tem um caixotinho, um cobertorzinho, um feltrozinho que tem as pedrinhas. Não é assim. Você vai entrar, já o ar já muda, o jeito de entrar já muda, os móveis, a experiência, tá? Então, eu falei do preço, eu falei que você precisa de um diferencial, e um dos grandes diferenciais que realmente vão posicionar você, para você ser um acupunturista 10K, tá? É você investir na sua capacidade. E eu chamei a atenção. Capacidade não é dominar o maior número de técnicas. Às vezes, uma técnica muito bem feita, inigualável, na sua redondeza, vai te fazer chegar a 10K por mês com acupuntura. A outra questão é a experiência. Lembra que eu falei? Tem pessoa que gosta de show, tem pessoa que quer ficar protegida, não quer se expor. Tem a questão da acessibilidade, tem a questão de você atender categorias especiais, né? E que está aqui, né? Quem atende, tá? Esse assunto, ele é muito amplo, dá para a gente continuar falando bastante, só que esgota o tempo da gente. E aí também você não aprende nada. Eu já cometi a gafe de deixar sem som no YouTube e no Facebook. Isso eu vou resolver. Mas se eu pôr muita coisa aqui, a gente não cabia, você não cabia. E são questões que eu estou trazendo para você começar a refletir e avaliar qual a estratégia que você pode usar para você ser um acupunturista 10K. Eu vou deixar duas perguntas para você. Aliás, eu vou deixar uma pergunta final para você refletir. Isso é muito importante. Para posicionamento. O paciente busca acupuntura ou busca o que ele quer tratar? Esse é um grande erro dos acupunturistas. Isso muda o que você vai falar para o seu público. O paciente busca acupuntura ou ele busca aquilo que ele quer tratar? Quem cuida daquilo? Amanhã tem mais. E durmam com a pulga atrás da orelha.